Olá! O episódio de hoje será doce, pois chegou o momento de falarmos sobre açúcares e edulcorantes, ingredientes que são muito comentados quando falamos de culinária, nutrição e alimentação saudável. Apesar de toda alerta a respeito deles, ainda surgem muitas dúvidas sobre o assunto. Dessa forma, a proposta aqui é explicar um pouco sobre cada produto e suas aplicações para que, com mais informações, as escolhas alimentares sejam mais saudáveis e conscientes. O açúcar é qualquer carboidrato de sabor doce, solúvel em água e que possa cristalizar. Os açúcares são encontrados naturalmente em frutas e vegetais, como por exemplo, cana-de-açúcar, que é o mais utilizado, beterraba, frutas e néctar das flores. Ele também pode ser encontrado em produtos de origem animal, como a lactose presente no leite. Confira a seguir alguns tipos de açúcares, como o açúcar mascavo, o melado, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado e açúcar de coco. O açúcar mascavo é um açúcar de cor escura, que não passa por processo de refinamento. É obtido a partir das primeiras extrações da cana-de-açúcar e por isso contém, além de sacarose, glicose e frutose, cálcio, fósforo e ferro. Já o melado de cana é um líquido espesso que contém, além de carboidratos, vitaminas do complexo B. Ele é um produto da fervura do caldo de cana e a sua composição é aproximadamente 30% água e de 65% a 70% de açúcares. A rapadura também pode ser obtida através dele. O açúcar demerara possui grânulos de tom marrom claro produzido a partir da cristalização do açúcar mascavo ou retirado diretamente do melado de cana. Ele possui alto teor de umidade e por isso pode se aglomerar e empedrar com facilidade. Já o açúcar cristal é obtido do demerara, que passa por um processo de clarificação com gás sulfito e é lavado até que os cristais fiquem mais claros. Já para obter o açúcar refinado, o açúcar demerara ou cristal é reprocessado. Ele passa por um processo de aquecimento e acréscimo de alguns aditivos químicos, como enxofre, até ficar branco e bem fino. Nesse processo, os nutrientes contidos nos açúcares de origem são perdidos. O açúcar de coco é produzido a partir da seiva do coqueiro, que é mantida sob calor para a evaporação da água, restando apenas grânulos de cor marrom. Por não ser refinado, ainda pode conter fibras, entretanto, não é menos calórico que o açúcar refinado. Os açúcares são importantes fontes de energia, fornecendo 4 quilocalorias por grama de produto, contribuindo com funções importantes no organismo. Na culinária, é componente essencial para algumas preparações alimentares. Serve assim como agente estabilizante e de crescimento, promovendo maciez das preparações, como por exemplo em bolos. Serve ainda para diminuir o ponto de fusão dos líquidos, evitando que se congelem com muita facilidade, como na produção de sorvetes. E também ele serve como processo de caramelização, que é o derretimento em temperaturas superiores a 170 graus, podendo ser utilizado em diversas preparações como balas e caldas, por exemplo. Os edulcorantes, também conhecidos como adoçantes dietéticos, são uma categoria de produtos utilizados em substituição do açúcar para adoçar bebidas e alimentos. Eles foram desenvolvidos para fins dietéticos, como para o controle da diabetes e da obesidade, por exemplo, pois normalmente não são absorvidos pelo organismo, ou seja, não possuem calorias. Eles podem ser naturais, que são oriundos de frutas e vegetais, e também artificiais, que são obtidos a partir de substâncias químicas. Dentre os edulcorantes naturais temos o estevosídeo, xilitol, eritrol, agave, sorbitol e manitol. O esteviosídeo, conhecido como estévia, originária da planta nativa da América do Sul, é comercializado líquido e em pó. É resistente a altas temperaturas e ao meio ácido, sendo então utilizado para a confeitaria e panificação e como adoçante de mesa. O xilitol está presente nas partes fibrosas das frutas, vegetais e cogumelos e é obtido quimicamente, comercializado também a granel. Na culinária, pode ser utilizado para adoçar preparações como bolos, biscoitos e líquidos como sucos e cafés. Eritritol ocorre naturalmente em frutas e produtos de fermentação por micro-organismos.
é um adoçante de baixa caloria na forma de pó, utilizado na indústria alimentícia, de bebidas e pastilhas mastigáveis, por exemplo. O agave é um adoçante líquido extraído da seiva da planta agave tequilana, popularmente conhecida como agave azul, sendo composto praticamente de frutose e alguns antioxidantes. Possui poder adoçante de 1,5 vezes a mais do que o açúcar convencional, utilizado para adoçar bebidas ou em sobremesas, substituindo o mel, por exemplo. Existem outros adoçantes naturais como o sorbitol e o manitol que são extraídos de frutas e utilizados em balas, chicletes, geleias e panetones. Dentre os edulcorantes artificiais, temos a sucralose, sacarina, ciclamato, aspartame e acesulfame K. A sucralose é extraída da cana-de-açúcar e produzida em laboratório a partir da sacarose. É estável a altas temperaturas, entretanto possui sabor residual. Seu uso varia desde preparações que necessitam de cocção até adoçante de mesa. A sacarina e o ciclamato são substâncias derivadas do petróleo, normalmente utilizadas juntas para reduzir o gosto residual forte. Ambos são resistentes a altas temperaturas e comercializados em pó ou na forma líquida. Existem outros adoçantes artificiais, como o aspartame e o acesulfame de potássio. O aspartame fornece 4 quilocalorias por grama e é instável em temperaturas altas, tendo seu uso mais restrito para bebidas e preparações que não necessitam de cocção, como em refrigerantes e gelatinas. O acesulfame de potássio é estável em altas temperaturas, sendo utilizado sozinho ou associado a outro edulcorante. A seguir apresentaremos o poder de doçura dos açúcares e edulcorantes para você conferir a diferença entre eles. O ideal é que a gente utilize o mínimo possível de açúcar em nossa alimentação, restringindo em até 10% das calorias totais por dia. Prefira assim os açúcares menos refinados, como o açúcar mascavo. Teste reduzir as quantidades nas preparações culinárias, podendo ainda aproveitar a doçura das frutas, por exemplo, como banana, maçã, suco de laranja, tâmara e frutas secas. Evite também o uso de edulcorantes caso não haja necessidade específica. E caso haja, que seja feito o uso de edulcorantes naturais, utilizando-os com moderação. Não utilize edulcorantes artificiais, pois muitos deles podem provocar efeitos indesejáveis como resistência à insulina e vício, perdendo a principal função dietética, que é de reduzir a ingestão e absorção de açúcares pelo organismo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então curta, comente e compartilhe. Muito obrigada!